Seguindo o nosso cronograma aí do curso teórico, esse mês o tema é infecções pulmonares. Então eu vou dar 2 aulas teóricas de infecções essa semana e semana que vem, tá? E depois a gente tem as demais atividades relacionadas a esse tema. Então vamos começar com essa primeira aula. Importante lembrar, pessoal, que a radiografia simples é sempre o primeiro exame de imagem na avaliação da suspeita de pneumonia, né, de processo infeccioso pulmonar. E no dia a dia, na grande maioria das vezes, o raio-x resolve o problema, tá? Então, o que a gente faz para avaliar a pneumonia no dia a dia é raio-x de tórax, né? A tomografia computadorizada, né, que deve ser feita com contraste, né, ela é solicitada quando a gente está diante de um raio-x normal, e mesmo assim o paciente tem uma clínica infecciosa respiratória importante. O raio-x é ambíguo, né, então a gente está em dúvida se realmente tem aquela opacidade ou não. O raio-x é não específico, né, você identifica uma opacidade, mas aquela opacidade você não tem certeza se ela é infecciosa. Né, fica em dúvida, será que não pode ser um câncer de pulmão, por exemplo? Então está bem indicado fazer tomografia nessas situações. A tomografia não deve ser sempre feita na suspeita de infecção, né? Isso assim, esse é um conhecimento que existe há 40 anos, né? E não é por causa da pandemia que ele deveria ter sido mudado, mas enfim. A tomografia também é importante, né, na suspeita de complicação, principalmente suspeita de abscesso pulmonar ou empima pleural. Se a clínica infecciosa não é típica, aí a tomografia pode ajudar, né? E se não há melhora radiológica após 4 semanas com tratamento adequado. Essas são outras indicações baseadas na avaliação clínica, né, de realização da tomografia complementando o raio-x. Nessa aula, então, a gente vai discutir os 4 padrões radiológicos da infecção pulmonar, tá? Que são pneumonia lobar, broncopneumonia, o padrão intersticial ou pneumonia intersticial, eu prefiro usar padrão intersticial para não confundir com a doença intersticial pulmonar, e um padrão nodular miliar, tá? São os 4 padrões radiológicos de pneumonias, tá? E por último a gente vai conhecer, né, o objetivo é conhecer os novos conceitos relacionados ao papel da imagem na avaliação da tuberculose. Pneumonia lobar, turma, então, patologicamente é representada por um preenchimento do espaço aéreo, por exudato inflamatório e edema, tá? Em geral, sem necrose, sem dano parenquimatoso. A maioria das pneumonias lobares não deixa cicatriz, né? Na imagem, o que a gente vai ver opacidades alveolares, principalmente a consolidação, é a principal opacidade, envolvendo um lobo ou segmentos pulmonares contínuos, né? Em geral, começa na periferia do pulmão, né? Na pequena via aérea e se dissemina por contiguidade, tá? Isso é importante, né? Isso é o que define a pneumonia lobar, né? O processo inflamatório se dissemina pelo espaço aéreo, passa de um segmento para o outro, e por vezes de um lobo para o outro, através dos poros de Kohn e dos canais de Lambert, né? A gente também, na maioria das vezes, identifica sinal do broncograma, são opacidades que respeitam as fissuras pulmonares, né? Lembrando que as fissuras podem ser incompletas, e na tomografia a gente pode ver o sinal do angiograma, e na maioria das vezes tem um realce intenso e homogêneo pós-contraste, a consolidação da pneumonia lobar, né? Pneumonia lobar é a apresentação radiológica típica da pneumonia adquirida na comunidade, cujo principal agente etiológico é o pneumococo, tá? Outras bactérias também comuns, a Haemophilus influenza e o Staphylo aureus, tá? Mas o pneumococo disparado é a bactéria mais comumente responsável pela pneumonia adquirida na comunidade, e a pneumonia lobar é a apresentação radiológica típica da pneumonia adquirida na comunidade. Por vezes, uma pneumonia lobar também pode representar uma pneumonia nosocomial, relacionada aos serviços de saúde, né, incluindo a pneumonia hospitalar, tá? Aí aumenta a chance de serem outros agentes, né, como, por exemplo, gram-negativos, né, como a Pseudomonas, Enterobacter, Klebsiella, E. coli e Staphylo. Apesar de ser uma pneumonia lobar, quando a gente tem agentes mais virulentos, existe uma maior chance de complicação, necrose, abscesso, empiema, tá? A imagem radiográfica é simples, né? Então é isso que a gente está vendo aqui. Uma consolidação, né, no lobo superior do pulmão direito, né, muitas vezes com um pouquinho de vidro fosco em volta, é menos denso, né? A consolidação é densa e homogênea, o vidro fosco é menos denso, tá? Então a gente vê aqui, ó, respeitando a fissura horizontal, na grafia em PA, e aqui na grafia em perfil, né? Começa na periferia e vem
para o centro do pulmão, né? Essa é uma paciente jovem, ó, tosse produtiva, calafrios e febre alta 5 dias. A história clínica clássica. E por que é uma pneumonia adquirida na comunidade? Porque ela não esteve internada e não está em tratamento em serviço de saúde nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas. Essa é a definição clínica, tá? Isso é importante, né? Lembrando que não é só paciente internado que tem pneumonia nosocomial, né? Se o paciente está fazendo tratamento oncológico e vai todo dia no hospital, então provavelmente ele vai ter uma pneumonia nosocomial também. Pneumonia lobar é a mais fácil de ser identificada, até o R1 que está começando consegue ver. A única situação que às vezes é mais difícil é quando ela é retrocardíaca, né, no lobo inferior do pulmão esquerdo, como nesse caso. Lógico que o raio-x AP é bem mais difícil de ver, mas a gente consegue ver, ó, duas densidades aqui da silhueta cardíaca. Aqui está a pneumonia, né, aqui é a densidade normal. Além disso, tem o sinal indireto, né, faz sinal da silhueta com a cúpula diafragmática, e aqui a gente tem aí no derrame pleural associado, obliterando parcialmente o seio costofrênico, né. Essa é uma criança de 8 anos, pós-ópito de apendicite complicada, né. Então ela já estava internada, desenvolveu o quadro pneumônico, a forma radiológica de uma pneumonia lobar, porém aqui não é uma pneumonia adquirida na comunidade, essa é uma pneumonia nosocomial, tá? Porque ela iniciou com quadro após 48 horas da internação. Lembrando que se o paciente for de alta e evoluir com quadro respiratório, em até 48 horas também pode ser uma pneumonia hospitalar. E aqui a correspondência da imagem tomográfica, uma consolidação, né, com realce intenso e homogêneo, sinal do broncograma, pneumonia lobar. A broncopneumonia, né, patologicamente definida por uma doença infecciosa que se dissemina pela via aérea, né, com infiltrado e fibrino purulento peribronquiolar, que se estende aos alvéolos adjacentes. Tá? A broncopneumonia tem uma chance maior de dano tecidual quando comparada à pneumonia lobar. Então, inclusive, com possibilidade maior de formar cavidades, abscessos e de deixar cicatrizes, incluindo a pneumatocele, que é uma cicatriz benigna, mais comumente vista na infância na forma de um cisto. Né? Na imagem, o que a gente vê são focos de consolidação, por vezes opacidades em vidro fosco, multifocais, multilobares, né? São opacidades descontínuas, estão se disseminando pela via aérea. Né? Também, na maioria das vezes, a principal opacidade é a consolidação, como na pneumonia lobar. Porém, a distribuição da consolidação é diferente, né? Ela é multifocal, por vezes multilobar, né? Tende a ter uma distribuição mais peribrônquica, né? E muito comumente associada a espessamento de paredes brônquicas, impactações luminais, menos comumente tem broncogramas, quando comparado à pneumonia lobar, e a gente pode identificar sinais de bronquiolite inflamatória, ou seja, nódulos centrolobulares e imagens de árvore em brotamento. A broncopneumonia, né, do ponto de vista sindrômico e etiológico, é a menos específica. Por quê? Porque ela pode estar relacionada à pneumonia adquirida na comunidade, né? Mas em geral, quando isso acontece, ela indica para a gente uma infecção por um agente mais virulento. Então, se for o pneumococo, é um pneumococo mais agressivo, tá? Mais comumente indica outros agentes sem ser o pneumococo, como estáfilo, gram-negativo e anaeróbio, ainda assim sendo pneumonia adquirida na comunidade. Ela pode ser a apresentação da pneumonia atípica, que é um termo que nem todo mundo gosta, tem hora que cai, tem hora que sobe, né? Pneumonia atípica é determinada ou é caracterizada por uma pneumonia não estreptocócica, né? Então são 3 agentes que vocês têm que lembrar, né? O micoplasma, a clamídia, a legionela, principalmente o micoplasma, né? Então pode se apresentar na forma de uma broncopneumonia. Quando a gente tem pneumonia nosocomial, pneumonia associada à ventilação mecânica, pneumonia aspirativa causada por bactérias, essa é a principal forma, né, radiológica, na forma de uma broncopneumonia, e por vezes pode representar inclusive infecções não bacterianas. Então, tuberculose, por exemplo, né, pode se apresentar na forma de uma broncopneumonia. É menos comum, porém pode. As MNTs, micobacterioses não tuberculosas, podem. As infecções fúngicas podem ser broncopneumonias. Até as infecções virais podem se apresentar na forma de broncopneumonia. Então, do ponto de vista etiológico, é o padrão radiológico menos específico. Porém, no dia a dia, né, turma, o que a gente mais vê? Broncopneumonia como manifestação de pneumonia bacteriana grave, né, ou potencialmente grave. Tá? Essa é a mensagem. Né? Mas lembre-se que às vezes pode ser um bicho mais diferente ainda. Né?
Aqui é um exemplo de um paciente pequeno imunossuprimido, né, cirrótico, um quadro infeccioso respiratório. Ele tinha uma cardiomegalia aí para confundir com derrame pleural bilateral, que pode ser tanto da cardiomegalia quanto da cirrose, né, poderia ser uma pleurocite, porém o padrão de opacidades no raio-x não é um padrão de edema pulmonar, né, a gente vê opacidades alveolares, multifocais, bilaterais, tá? Quando a gente faz a tomografia, fica mais fácil de ver, né, então a gente vê que tem consolidações, opacidades em vidro fosco, envolvendo diferentes segmentos e diferentes lobos pulmonares, né, essa é uma broncopneumonia, nesse caso causada por um agente gram-negativo, um agente intestinal, não me lembro ao certo qual que era o bicho, tá? Mas esse é um padrão de uma broncopneumonia, né? Muitas vezes no raio-x é difícil de ver, principalmente um quadro inicial, tá? Então aqui é um paciente masculino, uma história meio arrastada de 2 semanas, tosse seca, falta de ar. Olha só, é um raio-x normal ou duvidoso, né? Nessa região a gente muitas vezes fica em dúvida, né? Na região inferior direita, será que é VAS? Será que tem opacidade? Fez a tomografia e olha lá, né? Então, consolidações associadas a espessamento de paredes brônquicas, isso está bem bonito, né? Ó, nódulos centrolobulares, impactação luminal, tá? Então, essa é uma broncopneumonia, aqui no caso, representando a pneumonia atípica, uma infecção por micoplasma, tá? E aqui um paciente de 77 anos, né, com dilatação esofágica, um bócio mergulhante, condições predisponentes para broncoaspiração, fez lá uma pneumonia aspirativa, né? De novo, consolidações, né, multifocais, envolvendo mais de um lobo, descontínuas, espessamento de paredes brônquicas, conteúdo endoluminal, né, um quadro heterogêneo, e já tinha até uma pequena área escavada aqui, ó, no lobo inferior do pulmão direito, tá? Eu coloquei a janela mediastinal só para mostrar que é o esôfago dilatado com conteúdo líquido. Então, uma broncopneumonia, à direita, posterior basal, né, um paciente com fator predisponente, pneumonia aspirativa. O terceiro padrão, depois da pneumonia lobar e da broncopneumonia, é o padrão intersticial, né? Patologicamente representado por infiltrado inflamatório celular, em geral linfocítico, né? No interstício peribroncovascular, também envolvendo o interstício inter e intralobular, né? Então, processo inflamatório predominantemente intersticial, né? O que a gente vai ver na imagem, né? Então, são opacidades intersticiais, por vezes com componente de vidro fosco, tá? Bilaterais. Tá? Em geral, um processo difuso, pode estar associado com um espessamento liso na imagem tomográfica e imagem de pavimentação em mosaico, tá? E pode ter ainda discretos focos de consolidação. Em geral, esses focos de consolidação no padrão intersticial representam pneumonia em organização, a evolução do processo inflamatório, né? Então, a principal opacidade é a opacidade intersticial, tá? Vidro fosco, por vezes, opacidades principalmente reticulares, né? Então, tanto no raio-x quanto na tomografia, e o padrão intersticial tende a ser mais difuso, né? Tende a ser mais relativamente simétrico ao longo dos pulmões, tá? Na TC, a gente pode identificar também, por vezes, espessamento de paredes brônquicas e até sinais de bronquite inflamatória. Mas, de novo, né, pode ter isso, mas isso não pode ser o mais importante. Pode ter consolidação, mas não pode ser mais importante. O que tem que ser mais importante? Um padrão em vidro fosco ou um padrão reticular, né, opacidades intersticiais, né. O padrão intersticial é a apresentação radiológica típica das pneumonias virais, né? Então, influenza, vírus sincicial respiratório, varicela e agora a Covid-19, tá? Lembrar também do citomegalovírus, né, nos pacientes imunossuprimidos, né? Então, a apresentação na forma de um padrão intersticial é o quadro radiológico mais típico da pneumonia viral, né? Também é a apresentação típica da pneumocistose, né? Aí, no caso, também no paciente HIV positivo, né? Então, um padrão intersticial de predomínio central e superior, né? É o inverso do padrão intersticial que a gente vê na COVID, que é de predomínio periférico e basal, né? E às vezes uma pneumonia típica inicial pode começar com um padrão intersticial e depois adquirir um padrão mais de broncopneumonia. Isso pode acontecer, são padrões radiológicos, né? Então, aqui é um exemplo clássico, né, de opacidade em vidro fosco no raio-x. Então, o vidro fosco é um termo que pode e deve ser utilizado no raio-x, né? Talvez seja uma das opacidades mais difíceis de ver no raio-x, mas quando tiver uma redução
homogênea da transparência do pulmão, e você conseguir identificar os vasos e a parede dos brônquios, é um vidro fosco, não é uma consolidação, não é heterogêneo como um padrão reticular ou retículo nodular. Então, esse é um vidro fosco de predomínio central, bilateral, relativamente simétrico, um paciente HIV positivo com tosse de espineia, aqui com uma história até mais arrastada, 40 dias, né? Pneumocistose. Né? Eu coloquei a tomografia aqui pequenininha, né? Mas só para a gente dar o destaque aqui no raio-x. E, obviamente, na tomografia o vidro fosco é muito mais fácil de ver do que o raio-x, tá? Então não há dúvida em relação a isso, né? Nem sempre HIV é positivo, né? Esse é um paciente imunocompetente, 51 anos, e com citomegalo, né? Então, por vezes pode estar relacionado, por exemplo, a quadros de estresse, né? Então, quadros de uma queda momentânea, né? E não tão importante da imunidade. E olha que bonito isso aqui, né? Isso aqui é muito antes da era do Covid, né? Vidro fosco, difuso bilateral, predomínio na periferia, predomínio nas bases, um pouquinho de espessamento septal liso, ó, esboçando, uma pavimentação em mosaico, tá? Então, uma pneumonia por citomegalovírus, certo? Padrão intersticial. O quarto e último padrão é o padrão nodular, né, juntamente com o padrão miliar, que é um subtipo de padrão nodular, que na grande maioria das vezes traduz doenças infecciosas granulomatosas no pulmão. Né. Como o próprio nome diz, a principal opacidade tem um aspecto nodular, né. Às vezes você pode ter, inclusive, pequenas consolidações formando nódulos, ou às vezes nódulos aglomerados, também tendendo a aglomerar e formar consolidações. Porém, de novo, a principal opacidade tem que ter o componente nodular, né? Em geral são múltiplas, né? Estão associadas também a sinais de bronquiolite inflamatória e, na grande maioria das vezes, envolvem os campos médios e superiores, tanto a região central quanto a periferia dos pulmões, tá? O padrão nodular também muito comumente vem associado com outras alterações, né, como as cavidades, bronquiectasias, doença pleural e linfonodal. Isso ajuda a diferenciar, pessoal, principalmente da broncopneumonia, né? O padrão nodular muitas vezes confunde com broncopneumonia. Né? Então, se tiver cavidade, se tiver bronquiectasia, se tiver um derrame pleural, espessamento pleural, se tiver linfonodomegalia mediastinal, favorece uma doença granulomatosa, um padrão nodular, em contrapartida à broncopneumonia. Lembrando que na broncopneumonia, a principal opacidade deve ser a consolidação, enquanto no padrão nodular, a principal opacidade deve ser o nódulo, né? Seja ele pequeno ou maior, tá? O padrão miliar é um tipo específico de padrão nodular infeccioso. Então, não basta ter pequenos nódulos, né? No miliar a gente tem esses micronódulos, né? Seria a definição mais correta, difusos, sutis, pequenos e de distribuição aleatória. Então, distribuição aleatória, ou como algumas pessoas gostam de dizer, randômica, não é sinônimo de miliar. Esse é um erro bastante comum, né, turma? Tá? Miliar não basta ser aleatório, né? Tem a característica morfológica dos nódulos, eles são pequenos, sutis e difusos, tá? Então traduz para a gente uma infecção com disseminação hematogênica. Quando eu falo miliar, a primeira coisa que vem na minha cabeça sempre é tuberculose, a segunda é tuberculose, a terceira é tuberculose. Então os principais agentes causadores do padrão nodular no pulmão são as micobactérias, principalmente a tuberculose, mas também as micobactérias não tuberculosas e as infecções fúngicas, né? Disparado, esses são os principais agentes. Menos comumente, a gente pode ter vírus, né, causando um padrão nodular, e confunde com outras doenças, né, citomegalo às vezes pode confundir, tá? E a embolia séptica, que é um tipo grave de infecção bacteriana, né, que vem pelo sangue, e por isso que simula, né, um padrão nodular, tá? Ou por isso que forma um padrão nodular, simulando doença granulomatosa por vezes. Mulher 35 anos, jovem, né, ó, tosse, febre vespertina, há 8 semanas, quadro clássico, né, de tuberculose, raio-x típico de tuberculose, ó, padrão nodular de predomínio nas regiões apicais, né, tem opacidades retículo-nodulares e tem nódulos maiores, né, ó, por vezes a gente pode até ficar em dúvida, será que não é uma consolidação? Mas tem um aspecto nodular, tá, então essa é a característica do padrão nodular, além do que aqui a gente vê também um derrame pleural à esquerda e um aumento de volume do hilo pulmonar esquerdo. Na tomografia é mais fácil de ver, sempre vai ser assim. A tomografia tem uma acurácia maior, porém não deve ser feita em todos os casos, né?
Olha aqui que bonito, na tomografia cheio de micronódulos centrolobulares, né? Aqui a gente vê que tem opacidades nodulares maiores e micronódulos em volta, né? Sinal da galáxia. Também mais típico da sarcoidose, mas pode ser visto na tuberculose, tá? Por vezes os nódulos vão confluindo, formando opacidades algo consolidativas, como a gente vê aqui na região apical esquerda. Além disso, o derrame pleural esquerdo desse lado, tá? Então, um padrão bem típico aqui de tuberculose, padrão nodular de predomínio nos lobos superiores. E aqui é uma paciente com tosse febrícula e mal-estar, fez o teste rápido HIV positivo, tuberculose miliar. O padrão miliar também é difícil de ver às vezes no raio-x, né? Então, se tiver dúvida, pode fazer a tomografia, tá? Por quê? O que a gente vai ver são micronódulos difusos, discretos, sutis, de distribuição aleatória pelo parênquima pulmonar, né? Esse é o padrão miliar. Principal diagnóstico, tuberculose. Principal bicho que imita a tuberculose, histoplasmose, e ficar com medo de ser metástase, principalmente de tumores hipervasculares, como de tireoide e rim. Aqui a gente tem um padrão nodular bronquiectásico, né? Então, às vezes, dependendo do texto, vocês vão achar esses subtipos, né? Nodular escavado, nodular bronquiectásico, tá? O que a gente viu? Essa é a clássica síndrome da Lady Windermere, né? Então, a paciente 60 anos com um quadro crônico, infeccioso respiratório, né? Em que a gente vê bronquiectasias predominando nos campos médios, né, ó, lobo médio e língua, associado a nódulos, né, nódulos maiores, com atenuação de partes moles, e nódulos centrolobulares, por vezes formando imagens de ave em brotamento, com distorção arquitetural, né. Então, essa é a forma clássica, essa é a forma não clássica da micobacteriose não tuberculose. A forma clássica é igual à tuberculose, tá? Então, lembre-se, o nome sindrômico é a síndrome da Lady Windermere, que era essa senhora, né, da aristocracia francesa, que cobria sua tosse com um leque. Dentre as peças e filmes a respeito, obviamente que a intérprete que eu mais gosto, esqueci o nome dela, então eu gosto tanto que até esqueci o nome, né? Gente do céu, daqui a pouco eu lembro. É a que faz o filme da Marvel, né? A Viúva Negra. Depois alguém manda aí pra mim. Concentrado aqui na medicina, esqueci o nome da moça. Nesse caso aqui, ó, masculino, 46 anos, lavrador, com tosse seca, pouco produtiva, dispneia e dor torácica há 3 meses, né? Então a gente vê no raio-x, ó, um padrão nodular, né? Nódulos menores, nódulos maiores, por vezes consolidativos, né? Com predomínio nos campos médios pulmonares. Aqui até com uma distribuição, um aspecto de asa em borboleta, né? Quando a gente faz a tomografia, a gente vê coisas que no raio-x às vezes é mais difícil de ver, como essa cavidade, como bronquiectasias, né? Mas a principal opacidade é nodular, com bastante distorção arquitetural. Esse é um caso de PB-micose, né? Então, uma infecção fúngica com padrão nodular. Por último, pessoal, vou comentar aqui sobre novos conceitos em relação à avaliação da tuberculose, né? Então, lembrar primeiro do básico, né? Aí, o Gabriel mandou aqui a Scarlett Johansson. Obrigado, Gabriel. A tuberculose primária, né? Então, representa a primo-infecção pela TB, né? Então, muitas vezes é uma pneumonia lobar que a gente vai ver na imagem radiológica e muitas vezes passa como uma pneumonia adquirida na comunidade, tá? A imagem radiológica é de uma consolidação, o que pode chamar a atenção, né, ou pode diferenciar um pouquinho da pneumonia lobar típica, é a presença da linfonodopatia hilar e do derrame pleural ipsilateral, tá? Mas essa é a apresentação típica da tuberculose primária, lembrando que ela pode também ser miliar, né? O que a gente vai ver depois, né, como sequela, digamos assim, é o foco de Gon e o complexo de Rank. Isso cai na prova de vocês de vez em quando, né? Então, o foco de Gon é o nódulo pulmonar, na maioria das vezes cálcico. O complexo de Rank é a calcificação no pulmão e no hilo pulmonar, né? O linfonodo e o granuloma no pulmão, né? A tuberculose pós-primária ou de reativação é uma doença diferente, predomina nos lobos superiores, tem um padrão, na maioria das vezes, nodular, por vezes broncopneumônico, associado a cavidades, linfonodopatia, né? Lembrando que, em geral, essa linfonodopatia tem necrose, tende a ser coalescente, e a doença pleural na fase ativa na forma de derrame,
né? Então, vou comentar aqui sobre os sinais de atividade, isso é importante, e podem ser identificados na imagem radiológica, tá? Outro conceito importante é da tuberculose multidroga resistente, da tuberculose aí XDR, né, com extensa resistência à droga, e hoje existe inclusive a ultra-R, né, tuberculose ultra-R, tá? Então, a maioria das vezes representa tuberculoses primárias, porém podem ser também de reativação, né? E na imagem a gente vai ver um quadro radiológico mais agressivo, né, com presença de cavidades, em geral múltiplas, sinais de uma doença crônica persistente, com bronquiectasias, por vezes calcificações, espessamentos pleurais, e obviamente uma piora do quadro radiológico durante o tratamento, essa é a principal suspeição, mas piora clínica e radiológica, enquanto está usando o esquema RP adequadamente. Então, lembre-se desses termos, né, tuberculose MDR, XDR e ultra-R, né. O que eu sempre indico para vocês lerem é esse artigo, né, do Radiographics. Ele é bastante didático, né, e expõe muito bem esses termos atuais, principalmente diante aí da avaliação pré-uso de medicações imunobiológicas, em que é importante saber se o paciente teve contato com tuberculose e se ele pode ter o bacilo lá inerte, né. Então, antes de o uso de algumas medicações imunobiológicas, antes de qualquer tipo de imunossupressão, é importante ter essa informação, né? Então, esse quadrinho acho que resume bem a história, né, para a gente. Então, das definições, né, a tuberculose latente é o paciente com um teste de exposição positivo, em geral aqui a gente usa o PPD, tá? Tem outros testes, e o raio-x normal. Então, na tuberculose latente, o raio-x é normal, né? Na tuberculose ativa, a gente vai procurar os sinais de doença em atividade. Quais são eles? Cavidade de parede espessa e com conteúdo, consolidação, bronquilite inflamatória, nódulos centrolobulares e imagem de árvore em brotamento. Só cuidado que às vezes, se for cálcico, pode ser residual, tá? Padrão miliar, sempre doença em atividade. Linfonodopatia com necrose coalescente, doença em atividade. Derrame pleural, nunca residual, tá? Então, são esses os sinais de tuberculose em atividade. A gente, inclusive, acaba extrapolando para outras infecções micobacterianas e fúngicas, né? Esses critérios. Tuberculose latente, tuberculose em atividade, tuberculose prévia, paciente com PPD positivo, com alterações tipicamente residuais na imagem radiográfica, tá? Ou alterações estáveis por 6 meses. Qual que é a alteração radiológica tipicamente residual? Nódulo cálcico, tá? E por vezes traves, né? Traves e distorção arquitetural, né? Opacidades reticulares, opacidades reticulonodulares é de atividade indeterminada. Tem que ver se está estável, o tempo recomendado é 6 meses. Tá? Então ele coloca aqui, ó, né? Então, pequenos nódulos, opacidades reticulares, bronquiectasias, atividade inflamatória indeterminada. Precisa ver se está estável ou não por 6 meses. Se for cálcico, aí não. Tá? Aí é tipicamente residual. Tá? Então, esse artigo é o que eu recomendo para vocês lerem de complementação. E aqui um exemplo de um paciente de 55 anos, tabagista, etilista, corintiano, com tosse, prostração, febre, perda de peso e hemoptise há 3 meses. E olha o raio-x, né? Então, um raio-x com grandes cavidades de paredes espessadas e irregulares nos ápices pulmonares, importante distorção arquitetural, os íleos repuxados apicalmente, as cúpulas subiram, apesar disso tem sinais de hiperinsuflação, parênquima todo distorcido. Na tomografia, olha só, 2 grandes cavidades, paredes espessadas com conteúdo, opacidades nodulares, né, um padrão nodular, né, ó, tá? Nódulos maiores, nódulos centrolobulares, tá? Nódulos menores escavados. Então, essa é uma tuberculose multidroga resistente, né? Então, também na imagem, quanto mais agressiva a imagem, maior a chance de ser também uma infecção mais grave, tá? Esse conceito é válido, turma. Para concluir, então, é importante, né, classificar o padrão radiológico adequadamente. Dá certo 100% das vezes? Nem sempre dá certo, mas é a melhor maneira de classificar a doença é quando a gente mais ajuda o clínico, né, em relação ao diagnóstico sindrômico e etiológico, né. O padrão radiológico, né, associado com os dados clínicos faz mais corretamente o diagnóstico, tá? Então, lembre-se disso, é assim que é o jeito certo de fazer. Quais são eles? Pneumonia lobar, apresentação típica da pneumonia adquirida na comunidade. Broncopneumonia, o padrão menos específico do ponto de vista etiológico, porém, na maioria das vezes, representando uma infecção bacteriana mais grave. Padrão intersticial, pneumonias virais
pneumocistose, por vezes pneumonia típica inicial. E o padrão nodular, doenças granulomatosas, micobactérias e fungos. Tá? E também lembrar que é importante, né, como a gente viu, conhecer esses conceitos novos no diagnóstico e tratamento da tuberculose. São informações importantes na hora de tomar a decisão. Então, os termos são tuberculose latente, tuberculose ativa, tuberculose prévia e os quadros de tuberculose resistente, MDR e XDR. Tudo bem, turma? Fiquei triste que eu esqueci o nome da Scarlett Johansson. Ela vai ficar chateada comigo, né? Mas faz parte. É a idade.